tem um aspecto muito interessante para nós brasileiros. Eu estava vendo o Mauro Betting na transmissão do SBT, porque o SBT é quem tem os direitos da Champions League aqui para o Brasil na TV aberta, né? Durante um período foi a TV Globo e já acho que há 4 ou 5 anos é o SBT quem faz a Champions League. Foi uma transmissão muito legal, aliás, sensacional, do Kleber Machado, do Mauro Betting, da equipe da Nadine Bastos, que é comentarista de arbitragem, de toda a equipe do SBT. Um trabalho perfeito mesmo. É legal ver outros mercados sendo abertos para além da Globo, que já faz um trabalho de absoluta excelência, né? A Globo faz futebol há 40 anos, fazia sozinha até 10 anos, talvez menos até, né? De um tempo para cá, de 5, 8 anos para cá, é que a coisa ficou mais difusa, mais gente está transmitindo, e isso permite que mais gente desempenhe um bom trabalho também. É claro que a gente sempre mira como comparação o trabalho que a Rede Globo faz em transmissões esportivas, né? Que é um trabalho muito bom, óbvio, né? Um trabalho de absoluta excelência, e o SBT fez uma grande transmissão de Champions League também. E no sábado, o jogo foi muito bem transmitido do ponto de vista técnico e pelos colegas também, que o Kleber Machado, o Mauro Betting, enfim. E eu ouvi o Mauro Betting dizer que faz 16 finais, ou seja, nas últimas 16 finais, só um país, mesmo entre os europeus, colocou jogador em todas as partidas, o Brasil. Um dado que o Mauro Betting trouxe durante a transmissão. Ou seja, já houve final sem espanhol, já houve final sem italiano, já houve final sem inglês, já houve final sem francês, enfim, sem argentino, sem camaronês. Só não houve final nos últimos 16 anos sem pelo menos um jogador brasileiro em campo, o que é um dado super importante, né? Super interessante também. A gente fala tanto aqui, puxa, mas o futebol brasileiro isso, o futebol brasileiro aquilo, porque na época de fulano, porque antigamente é que era bom, porque hoje em dia não tem. Tem, né? É que eles não estão mais aqui. Aliás, nem surgem mais aqui. A quantidade de jogadores que surgem na Europa são brasileiros e a gente nem sabia da existência deles, né? Porque os caras vão com... Bom, o Palmeiras está vendendo meninos, o Endrick é diferente, né? Porque ele explodiu aqui antes. Mas tem um rapaz que o Luiz Guilherme, se eu não estiver enganado, que o Palmeiras está vendendo agora, né? Para o Chelsea, não é isso, Raul? 30 milhões de euros que ninguém nunca ouviu falar nele aqui, né? Tá saindo do Palmeiras, quer dizer, quando estourar lá, se estourar, alguém ainda vai lembrar, falar, ele saiu do Palmeiras aqui, mas quantos atletas não saem de equipes super pequenas do interior do país? Bom, que é um caso clássico, o que aconteceu com o Hulk, que está no Atlético Mineiro hoje, saiu do Sergipe aqui, super novinho, nunca jogou bola aqui, o Roberto Firmino nunca tinha jogado bola aqui, o Davi Luiz que está no Flamengo nunca, o Davi Luiz chegou a jogar, mas saiu muito novinho daqui, são caras que a gente não conhece, que crescem na Europa, explodem lá, e aí a seleção brasileira vai disputar com outros países que querem naturalizá-los. Basta ver a convocação da seleção brasileira agora, a quantidade de gente que a gente não sabe quem é. Não sabe quem é, né? Mesmo quem não acompanha, mesmo quem acompanha futebol, como é meu caso, por exemplo, você eventualmente tem uma referência, você tem um cara que você conhece menos, não sabe exatamente quem é, você tem uma referência, né? Surgiu na base de tal clube, passou por aqui, passou por ali, foi para Portugal, foi para Bélgica, depois explodiu na Inglaterra. Eu, que acompanho futebol desde que me conheço por gente, hoje talvez metade da seleção brasileira eu simplesmente não conheça. Vou passar a conhecer depois da convocação, quando eu vou procurar entender quem é, como veio, da onde veio, por que chegou, por que não chegou, enfim. Mas a gente vive dizendo isso, né? Porque na época de não sei quem... Bom, são 16 anos com pelo menos um jogador brasileiro na final do campeonato de futebol mais importante do mundo, entre clubes, é claro. Mesmo alemão, espanhol, francês, teve ano em que nenhum representante desses países estava nas duas equipes que disputam a final, o que é um sinal super importante para a gente aqui, né? Para o nosso futebol. E nesse ano aqui, não foram quaisquer jogadores, né? O Rodrigo, que surgiu no Santos, até chegou a jogar, acho que jogou talvez uns 2 anos no time principal do Santos, mas saiu daqui super novinho também. E o Vinícius Júnior, né? Que é o cara que saiu do Flamengo, muito novinho também, mas chegou a jogar como titular do Flamengo por 2 anos, talvez, eventualmente um pouquinho mais.
mas acho que não chegou a completar 3 temporadas no Flamengo, né? Certamente não chegou a completar 3 temporadas no Flamengo. E saiu daqui ainda como uma aposta muito alta feita. Não sei se muito alta, porque para o Real Madrid talvez não tenha sido tanto dinheiro assim, como é para a gente, né? Cerca de 150 milhões de reais na época, né? Para eles, não digo que é dinheiro de pinga, mas não é um investimento. Se der errado, para eles não é o fim do mundo, né? Como acontece aqui. Se um clube brasileiro dá um tiro alto e erra, porra, você perdeu as contas por 10 anos, né? Para o Real Madrid, que é o clube mais rico do mundo, esse não é um problema tão grande. É claro que não pode ficar errando toda hora, mas eles não erram toda hora. Eles muito mais acertam do que erram. E quando o Vinícius Júnior saiu daqui, tinha uma certa dúvida em relação a ele, que era uma dúvida misturada com um pouquinho de preconceito também, né? Aliás, nesse fim de semana, depois de ele ter sido decisivo mais uma vez, né? É a segunda final de Champions que ele joga, é a segunda final de Champions que ele marca gol. Começaram a rodar alguns cortes aí no Twitter de comentaristas de futebol lá em 2017, chamando ele de Neguebinha. Negueba é um jogador que jogou especialmente em times do Rio de Janeiro, né? Que era rápido, meio driblador, mas não dava em nada. Nunca foi um... Ele foi um jogador, né? Assim, passou e... Ele virou um símbolo de um cara de quem você espera muito e não te entrega nada, sabe? Então começaram a falar, esse é mais um Negueba, olha, não vale tudo que o Real pagou, né? Então tinha um certo desdém, não vai chegar lá e não vai jogar, talvez nem fique no Real Madrid, vão emprestar para outra equipe, não tem bola para ficar. E no fim, ele teve um começo difícil mesmo, uma mudança super radical, né? Mas a coisa andou para ele, e andou especialmente quando chegou esse técnico do Real Madrid, que é o Carlo Ancelotti, o italiano, que ganhou a 5ª Champions dele como técnico. 2 pelo Milan, 3 pelo Real Madrid, e ele tem título como jogador também, um negócio mágico. E ele pegou o Vinícius pela mão e fez o futebol do Vinícius melhorar ainda mais, né? O Vinícius tem uma discussão muito interessante. O Brasil não tem o melhor do mundo desde o Kaká. Temporada acho que 2007, 2008, alguma coisa assim, né? E aí o grande cara, a esperança era o Neymar, né? Não, antes do Neymar, a esperança era o Robinho, você lembra? Quando o Robinho foi pro Real Madrid, do Santos pro Real Madrid, depois pro Manchester City, vai chegar à Europa e vai explodir como o melhor do mundo. O Robinho não aconteceu. Aliás, aconteceu como criminoso, como estuprador, como jogador de futebol. Ele foi um bom jogador, ótimo jogador de futebol, mas não foi nem passou perto de ser o melhor do mundo, como muita gente imaginava podia acontecer com ele, né? Tem alguém lembrando aqui, Lulinha do Corinthians, vocês também pegam pesado, hein? Porra, Fernando, não precisava me lembrar dessa, meu garoto. Enfim, depois tem uma história interessante, acho que o Andrés contou essa história do Lulinha aqui pro Tramontina, não contou? O Lulinha, só fazendo um parêntese aqui, era um menino que tinha na base do Corinthians, que era tido como o novo Messi. Na realidade, o Messi. O Messi estava estourando junto com o Lulinha, né? E aquela história, chegou para fazer o primeiro contrato dele como profissional, cheio de exigências, né? Não, porque ele tem proposta do Milan, ele tem proposta do Bayern de Munique, e ele jogou em todas as seleções de base, se não derem o que ele quer, ele não fica, e ele quer isso, ele quer mais aquilo, ele quer tanto de dinheiro, ele quer mais isso, ele quer mais aquilo, e o Corinthians se viu obrigado a dar tudo que ele estava pedindo. E no final das contas ele foi um tremendo de um... E usar uma expressão pesada aqui, né? Um fracasso esportivo, né? Entendam o que eu estou querendo dizer aqui. Pelo amor de Deus, né? Nunca no aspecto humano, né? Mas em vista daquilo que se projetava para ele, do que ele prometia como atleta, porra, não deu nada, né? E tem outros em quem você... Ó, o Lulinha aí, é ele, o Lulinha. Esse uniforme aí é o uniforme da 2ª divisão, né? 2008. Ele estava naquele elenco. E o Dentinho, que era um atacante que cresceu com ele ali, era um cara de quem ninguém falava, e ele até acabou virando um bom jogador. Também não foi craque, mas enfim. Para ver como no futebol a coisa é instável, é incerta, né? Às vezes você acha que o sucesso está aqui e ele está no lado completamente oposto. Às vezes você aposta aqui e aposta certo, a coisa vira, a coisa acontece, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.